do Senhor, né? E eu sempre orando pela reunião, para o Senhor falar com a gente, né? O que a gente tá precisando ouvir. Porque se tem uma coisa importante na nossa vida, é a gente ouvir o que a gente tá precisando. Para quê? Pra gente melhorar, pra gente ficar mais no centro da vontade do Senhor, né? E o Senhor me falava que o que é as riquezas para Deus? Alguém aqui, as duas pessoas, o que vocês acham que é as riquezas para Deus? O que é a riqueza para Deus? O que Deus considera uma riqueza? A fidelidade nossa também. Obediência, né? A palavra, humildade, amor. Exatamente. Carinho, né? É isso. Atenção, né? Às vezes eu falo assim pro meu neto, eu vou ali no mercado, mas eu vou ficar assim. Você já pensou? Deus não quer isso, né? Não. Ele levanta a cabeça. É isso. É, a gente às vezes quer fazer a nossa vontade, né? Tem pressa, mas tem que dar atenção. É, Tem que parar, mas dar atenção. a vontade tem que ser do Senhor, né? E nós vamos estar começando lendo o Salmo 15, do versículo 1 ao 5. Salmo 15, né? No meio da Bíblia. Salmo 15, do versículo 1 ao 15. Salmo 15, do 1 ao 5. Salmo 15. E assim, as riquezas de Deus é uma vida de conhecimento e da prática dos conhecimentos da palavra de Deus na nossa vida, né? Então, para Deus, a maior riqueza para Ele é ver a gente obedecendo a Ele, né? Andando nos caminhos dEle. Deus sempre olha para a gente almejando o céu para cada um de nós, né? Amém. E isso é muito bom. Então, Salmo 15, do 1 ao 5, fala assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que o temem, aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, aqui o título desse salmo é o cidadão do céu. Então, se a gente quer ser um cidadão do céu, a gente tem que ser como o Salmo 15 nos manda ser. E se tem algo que a gente precisa, gente, é olhar sempre para o céu. Nós aqui na terra, nós olhamos muito para a terra, para as coisas da terra. E isso vai o que? Nos confundindo. Vai tirando a essência de Deus de nós. Então, se você começar a olhar muito as coisas aqui, as lá do céu vai ficar em falha. Então, para que a gente vai ficar olhando para baixo? A gente tem que olhar para cima, para o Senhor, né? E aqui fala do cidadão do céu. Quem aqui quer ser um cidadão do céu? Reconhecido pelo próprio Deus como um cidadão dele, né? Com a cidadania do céu. Ah, gente, fala sério, né? Então a gente precisa chegar a formalizar isso na nossa vida, né? Então aqui o cidadão do céu, ele fala a verdade de coração. E então uma pessoa verdadeira, tudo dela sai de dentro dela, do coração dela. Ela não é fingida.
Então ela é de verdade. Então a gente precisa ser uma pessoa de verdade, né? Não uma pessoa fingida, porque as pessoas fingidas, elas não serão, né? Não vão receber ali o título de cidadão do céu e um dia morar com o Senhor, né? E fala também aquele que não difama com a sua língua, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então o que é isso? Basicamente é uma pessoa que não fala mal dos outros, né? E existe pessoas, gente, que a gente tem que fugir delas, porque elas adoram o quê? Especular a vida do outro. Mas você preocupa com a dela, né? Não, com a dela, geralmente quem especula do outro, a dela é santa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você acha uma coisa, mas aquilo é uma injúria. Então, aí a gente não é mais um cidadão do céu. Você está olhando aqui e quem vê lá de cima é o Senhor, né? Então, por mais que você está vendo algo que parece que está errado, você não pode falar se você não tem certeza, porque aí é uma injúria. E daí você não se torna um cidadão do céu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E também aquela pessoa que não faz mal ao seu próximo. Tem muitas pessoas, gente, que elas procuram fazer mal para as outras. Ao invés de ajudar as outras, elas querem derrubar a outra, defamar, falar mal. E isso não é coisa de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele estende a mão, ele ajuda e ele se preocupa com o outro, né? E a gente precisa se preocupar com o outro. Esse é algo do cidadão, do verdadeiro cidadão de Deus, né? E ele também, ele não se associa com o que é mal, mas honra os que temem ao Senhor. Então, o cidadão do céu, ele não se ajunta com nada errado. Por quê? Porque ele teme ao Senhor, né? Mas ele honra aqueles que praticam a verdade. Então, se tem algo que a gente precisa também nas nossas vidas, é estar honrando as pessoas corretas, incentivando elas a acertar mais. Mas associar com aquela pessoa ruim, a gente não pode, porque senão a gente está pecando. A gente tem que ajudar ela, mas associar ela não pode. A Bíblia fala, né? Para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, né? E por quê? Porque não está certo, né? Mas honrar aqueles que temem ao Senhor. Então, gente, a gente teme ao Senhor, mas ninguém é perfeito, não é verdade? A gente teme ao Senhor, mas tem hora que a gente esbarra. Mas a gente está sempre voltando atrás e consertando. Agora, tem pessoas que elas pendem para o mal e ali não quer mudança. Então, essas pessoas a gente tem que fugir delas, né? E a maior riqueza nossa é a nossa integridade. Eu, assim, quero ser conhecida pela minha integridade. Não é porque é Iraci lá do supermercado real. Não, sabe aquela mulher, a Iraci? Nossa, ela é tão íntegra, né? Então eu tenho vontade de ser conhecida assim. E um dia, quem sabe, a gente consegue, né? Essa integridade. E Jó, gente, Jó foi um homem que ele foi reconhecido por Deus como um homem íntegro e reto. Então Deus falou, né? O diabo teve uma conversa lá com Deus e ele falou assim: Senhor, tem razão de Jó ser muito bom, o Senhor faz tudo para ele, olha lá a riqueza que ele tem, o Senhor deu aquele tanto de coisa para ele, como que ele não vai ser bom? Mas Deus conhecia Jó e Deus nos conhece. Deus sabe o que a gente é por dentro. Então Jó, ele era íntegro, não era por fora, era por dentro. E Deus conhecia a integridade de Jó. E a gente precisa disso, gente, buscar
ser conhecido não pelas coisas que a gente tem nessa terra, mas pelo que a gente é. E Jó, quando a gente lembra de Jó, a gente lembra que Deus falou: esse homem é íntegro e reto, é um dos homens mais corretos que a terra já teve. O homem era perfeito, gente, né? E ele sofreu, mas depois Deus devolveu tudo para ele, né? E com a gente não é a mesma coisa. A gente tem que buscar a retidão, independente de querer alguma coisa em troca. O que nós queremos não é aqui na terra, nós queremos é lá no céu. A gente quer ser reconhecido é aqui, é lá. Às vezes, aqui eu falei, eu ainda quero ser conhecido, mas por Deus, né, gente? Porque aqui as pessoas nunca vão conhecer a gente do jeito que Deus conhece. E o importante na nossa vida é ser reconhecidos por Ele. Porque por homens nós não vamos ser. Porque homens não nos conhecem como Deus conhece, né? Então a gente tem que fazer tudo para agradar o Senhor e sempre se desviando do mal. E Jó, a Bíblia fala que ele se desviava do mal, de tudo que era errado, de tudo que não era certo. E quantas vezes a gente vê, né, na nossa vida, vê pessoas, a gente mesmo, às vezes a gente não se desvia do erro, das coisas erradas. E a gente precisa se desviar do que não é certo. Então, você viu uma coisa errada, se desvia, né? Então, às vezes, tem pessoas assim tão más, gente, que elas falam uma coisa pra gente falar outra, pra ela sair falando da gente. Aí você tem que ter aquela esperteza, né? Não é assim não. E prosseguir, se desviando do que é mal, né? E a Bíblia fala também do jovem rico, né? Essa passagem, eu não tô lendo aqui, porque eu acho que quase todos já conhecem. Essa passagem, esse jovem rico chegou para Jesus e ele falou assim: o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Ele falou: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. E ele, como ele era muito rico, ele só virou as costas e foi embora. Mas Jesus não queria nada dele. Jesus não precisa de nada da gente. Jesus queria mostrar para ele aonde estava o coração dele. E quantas vezes na nossa vida o Senhor nos põe à prova, como pôs esse jovem rico, né? Então, os olhos do jovem rico estavam na terra, não estava no céu. Porque se estivesse no céu, ele sabia que Jesus é o dono do universo, ele é dono de todas as coisas. Que ele podia vender, ele podia ser trilionário. Se ele vendesse tudo, com Jesus ele ia ser muito mais rico, né? E ele não agradou a Deus, né? A resposta de Deus não agradou a ele. E quantas vezes na nossa vida a gente acha que Deus não está agradando a gente? Porque às vezes você quer as coisas de um jeito, mas Deus, a palavra dele, quer de outro jeito. E daí a gente fica assim: nossa, mas não tá bom assim, né? Mas Deus quer assim. Então não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, né? E a gente vê também, gente, Abraão. A palavra de Deus fala que ele foi um homem riquíssimo. Mas se ele foi conhecido pela riqueza dele? Não. Ele é o nosso pai na fé. Então ele era um homem de extrema obediência a Deus. E isso lhe trouxe o quê? Muitas riquezas. Então, quando a gente decide obedecer a Deus em todas as coisas, se desviar do mal, gente, desviar do mal não é fácil. Tem hora que o inimigo quer pegar a gente, mas a gente não pode deixar ser achado. Então a gente tem que se desviar. E Abraão, ele decidiu obedecer a Deus por todas as coisas. E a bênção do Senhor alcançou Abraão por onde ele foi. Ele se tornou um homem, na época, muito rico, assim,
riquíssimo, mas por causa de quê? Da sua obediência a Deus. Então, ele não olhava para as coisas da terra, ele olhava para o Senhor. E, consequentemente, as coisas da terra alcançou ele, né? E é tão verdade isso, que Deus não valoriza as coisas da terra, mas quando nós obedecemos Ele nos traz as coisas. Porque Jesus, gente, aonde Jesus nasceu? Uma manjedoura. Ele nasceu rico, milionário? Não, pobrezinha. Porque Deus já queria falar com a gente. Olha, aí na terra, vocês não têm que olhar para a terra, vocês têm que olhar para mim. Vocês têm que andar aí na terra olhando para mim, para a eternidade, para tudo que eu tenho para vocês lá, não aqui, né? E Jesus, gente, certa vez ele foi entrar ali em Jerusalém e ele subiu aonde? Num jumentinho, né? E com toda a humildade. Então Jesus, ele não olhava para a terra, gente. As coisas da terra com ele, ó, ele não se importava. E quantas vezes nós, cristãos, nós não somos assim. Nós queremos tudo e a qualquer custo às vezes, né? Claro que nenhum de nós aqui e nem pessoas assim que a gente conhece, mas tem pessoas que dá a sua vida pro diabo por causa de coisas da terra. É ou não é verdade? Eles vendem a sua alma por causa de coisas da terra, né? Então a gente tem que olhar para onde? Para o Senhor, para o céu. E Jesus foi o maior exemplo disso para todos nós, né? Aquela nobreza, aquela riqueza que Deus se agrada. Não a riqueza aos nossos olhos, mas a riqueza do Senhor. A humildade, ele dava a outra face, ele foi humilde, ele amou incondicionalmente. Gente, se nós for falar de Jesus aqui, nós vamos a noite inteira, né? O importante para Jesus era o ser nosso, não o ter. Não o ter, exatamente isso. É o que nós somos, não o que nós temos, né? Mas no que você faz também desprendido para as pessoas, você tem retorno de... Mas é obediência, né? É obediência. Você tem retorno, eu já aconteceu quando É. Você dá e esquece o que você fez, né? É porque Deus é o justo juiz, né? Em Provérbios 8, esse vamos estar lendo? Provérbios 8, 15. Vamos estar lendo do 15 ao 19. Provérbios 8, 15 ao 19. Então fala assim a palavra do Senhor: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então aqui, o que Deus está mostrando aqui pra gente, através de Salomão, né? Que a gente não obedece a Deus para ter nada. Mas Deus, ele é o quê? Ele é justo juiz. Então, quando você anda em integridade, como um verdadeiro cidadão do céu, as riquezas vão nos alcançar. Ele vai nos encher de riqueza, de honra e de tudo, né? A gente vai ter paz, vai ter alegria, não vai faltar nada. E é assim. E Deus falava muito no meu coração sobre buscar a sabedoria. Esse capítulo aqui fala muito de sabedoria. E muitas vezes na nossa vida a gente ora
e pede para Deus sabedoria. Mas a sabedoria que a gente precisa buscar de Deus é para quê? É para alcançar o céu, não as coisas da terra. Tem pessoas que pedem sabedoria para quê? Para ficar rico, para tantas outras coisas. E a nossa sabedoria tem que ser para desviar do mal, para não cair em cilada, porque o inimigo, gente, ele está ao nosso derredor 24 horas. Então a gente precisa acordar e falar: Senhor, me dá sabedoria, para o inimigo não me alcançar, para ele não me achar em uma brecha, para me falar o que não deve, para mim não praticar o que eu não posso praticar. Me dá sabedoria em todo o tempo na minha vida, né? E então nós precisamos disso, buscar essa sabedoria de Deus para alcançar o céu mesmo, né? E Sanfonias 3:5. Sanfonias é o... A minha é a Almeida revisada, atualizada. Não tá batendo, não? Não, a dele deve estar mais devagar. Ah, tá. A minha eu coloco Essa aqui eu acho ela boa. Sanfonias 3:5. Então fala assim, Sanfonias está um pouquinho antes de Mateus, é os últimos livros aí dos pequenos profetas, né? Os profetas menores, com os livros menores, né? Sanfonias 3:5 fala assim: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, manhã após manhã. Traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Vamos ler o 6 também. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Vou ler até aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então aqui Sanfonias, esse homem foi um profeta, e ele não foi um profeta assim igual aos outros. Ele era assim da descendência da linhagem real. Ele tinha um parentesco com o rei Ezequias, que Deus deu mais 15 anos para ele de vida, e ele veio profetizar sobre a destruição ali do povo ali de Israel, né? E em especial do povo que era orgulhoso, que tinha soberba, falta de sabedoria. E ele falou: vocês consertam, porque senão vai vir juízo para vocês. E o Senhor é justo, né? Então, Deus, gente, se Ele é justo, se você está andando errado, você está correndo risco, porque Ele vai vir agindo com justiça. E se você está certo, beleza, Ele vai vir agindo com justiça na sua retidão, né? E eu achei tão interessante que aqui fala que, assim, que o Senhor está no meio de todo o problema que a gente passa. Então o Senhor está no meio das adversidades da nossa vida. Para quê? Para trazer juízo, para trazer justiça. E eu fiquei imaginando quanta injustiça às vezes a gente vive, né? Tudo bem? A gente vive injustiça na nossa casa, né? Às vezes a gente vive injustiça no nosso trabalho, na igreja, no nosso convívio, na nossa família. Então a gente às vezes vive uma injustiça e a gente esquece que Deus está com a gente.
Deus está vendo aquela injustiça que às vezes a gente está sofrendo dentro da nossa casa. Deus está ali, porque nós somos o quê? Nós somos de Deus. Então Deus está no meio daquilo ali, e Ele vai agir com justiça a favor de quem? Do justo, e do injusto também. Então, gente, a gente tem que procurar agir corretamente, independente se você está vivendo uma injustiça no trabalho, na sua casa, familiar, na igreja, seja onde for, o Senhor está conosco. Ele vê tudo, né? E a gente tem que entender que Ele governa, Ele tem um governo sobre as nossas vidas. E tem hora que a gente pensa assim, será que eu tô sozinha? Será que Deus está vendo isso, né? Deus está vendo. Mas a justiça de Deus, ela não falha. Ele está no meio de qualquer má situação que a gente esteja vivendo. Ele está ali vendo, Ele está observando. E quando, gente, a gente é um verdadeiro cidadão do céu, meu Deus, não mexe com o cidadão do céu, né? Porque a justiça, ela vai chegar. Então, nós temos que saber disso e ficar tranquilos, né? Porque Deus é sempre justiça na vida dos seus. E Ageu é um livro, depois desse aí, o livro de Ageu 2. Nós estamos terminando. Ageu 2. É um livro após o Sofonias. Esse profeta, gente, ele foi um profeta pós-exílio, né? Depois que o povo ali foi castigado ali pelo Senhor, após os 70 anos de exílio. E Ageu, ele foi chamado por Deus, né, para profetizar ali para o povo de Jerusalém. Ele tinha 70 anos. E o ministério de Ageu, ele durou somente 4 meses. E tem hora que a gente fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que é, né? E às vezes o nosso ministério não é tão grande como a gente pensa. Porque Deus, Ele escolhe, usa e pronto. É do jeito de Deus, né? E esse profeta, eu achei assim muito bom o que ele falou. A gente não vai ler tudo, somente o 2:12. Mas depois vocês leem em casa. Fala assim: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou nem em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado. Ele pergunta. Responder o sacerdote: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então, vou ler mais um pouquinho. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das tuas mãos. O que ali oferecem, tudo é imundo. Então, para vocês entenderem, esse profeta, ele foi levantado por Deus, porque o povo chegou ali em Jerusalém, e o templo ali que Salomão construiu foi derrubado, e ali eles tinham que reconstruir o templo do Senhor. E o povo, eles não estavam importando com a casa de Deus, eles estavam construindo as casas para eles. E a casa do Senhor estava ficando em segundo plano. E Deus levanta Ageu e fala: olha, fala para o povo que não é assim não. Primeiro, eu tirei eles lá do exílio e estou abençoando aí. Eles estão preocupados só com as coisas deles, com as coisas da terra? Não, eles precisam levantar o meu templo. E eu achei interessante essa parte aqui, porque aqui fala da nossa santificação.
Porque ele falou assim, olha, e para levantar o meu templo, não é de qualquer jeito não. Vocês têm que se santificar, porque se vocês não se santificar, aonde vocês tocar vai ficar impuro. Então, se a gente está com impureza e a gente está fazendo a obra de Deus, aí mais para frente aqui, a palavra de Deus fala que para Deus não vale nada. Se você está fazendo algo para Deus, sendo uma pessoa impura. Então a gente tem que se santificar para fazer qualquer coisa para o Senhor. Porque senão ele fala assim, para que você está fazendo isso? Para mim não está valendo nada. Porque a pessoa impura, onde ela chega, ela traz impureza. Então o povo ali estava impuro, construindo a casa do Senhor, lá ele falou, não. Primeiro tem que santificar, para depois colocar a mão para fazer a minha casa. Então, gente, isso fala muito com a gente. As coisas de Deus, elas são o que? Santas. E a gente tem que entender, a gente tem que entender isso, que a gente não pode fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Primeiro a gente tem que santificar a nossa vida, porque quando você se santifica, aonde você chegar vai ser purificado, porque se você está ali santo, você chega ali, você abençoa e as coisas vão se santificando. Mas se você está impuro, aonde você toca será impuro. Então a gente tem que se preocupar com as coisas, gente. A gente precisa se santificar. Hoje eu estava conversando com meu filho, eu falei para ele essa parte de Ageu, né? Aí eu falei, Lucas, as coisas não é do jeito que as pessoas pensam. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você está santo diante de Deus? Sua vida está santificada, né? Deus não aceita nada que não seja santo, né, das nossas vidas. Mas eu sou boazinha, eu faço isso, faço aquilo, eu faço caridade, eu não falto à igreja, mas tem santidade na sua vida, no seu dia a dia, no seu convívio, aonde você vai. Porque, pelo contrário, não adianta, Deus não aceita. Então, a gente precisa entender tudo isso, né? E para Deus, o que importa é o nosso coração, a nossa vida, a nossa retidão diante dele, né? E aqui mais pouco, um versículo para adiante, ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aqui ele já estava falando de Jesus, né? Que Jesus viria. E o que ia acontecer? Todo aquele que cresce nele, que entregasse a vida para ele, andasse segundo a palavra dele, nós seríamos o templo dele. Então nós somos a segunda casa do Senhor, a habitação do Senhor. E se lá naquela época havia responsabilidade de santificação para fazer a casa do Senhor, e agora que nós somos morada dele? Hoje o templo é nós somos o templo do Senhor. Então, para ele habitar, nós temos que ter o quê? Santidade. Então, como que Deus vai habitar em uma casa que não tem santidade? Gente, Deus é santo. Deus, não tem como explicar a santidade de Deus. E nós somos hoje o templo dele, a habitação dele. Essa é a segunda casa, né? Então a gente precisa se preocupar com isso. Todas as vezes que a gente for agir errado, não falar, porque hoje nós somos cristãos, gente, nós tropeçamos muito na boca. Às vezes não é no que nós fazemos, praticamos, é no que nós falamos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o cidadão do céu, o que a gente leu aqui? Ele não difama, ele não fala mal.
E... com amor pode. Pode, com amor pode. E deve falar, né? E deve falar. Então, a gente... Não ser cúmplice do que é errado. Foi o que você falou no começo. Porque se você é cúmplice, aquilo que é errado, você não está agradando a Deus. Não está agradando. Foi muito bom que você falou. É exatamente isso aí. Porque se você compactua com o erro, você se torna errado. Então, a gente, tem que estar sempre com o olho aberto. Sempre atenta a tudo. Porque as coisas de Deus, elas são muito santas. E Deus não aceita nada que a gente faça, a gente estando impuro. Porque a gente vai trazer impureza para a casa dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E depois a Ageu fala aqui no final que Jesus virá, né? Haverá o dia do juízo, da cobrança de conta. E esse dia vai ser um dia de quê? De choro. Para muitos vai ser muito choro, porque ali vai ser o dia do juízo. Aí não vai ter jeito de falar assim, não, me perdoa. Aquilo que eu estava falando com a fulana, aquilo que eu fiz. Não, daí já é o dia do juízo, não tem jeito mais. Então, para muitos vai ser um dia de choro. E para muitos o dia mais alegre da sua vida, né? E que esse dia seja o dia mais alegre da nossa vida. Que o dia do juízo seja um dia assim que a gente vai se alegrar muito. Porque a gente buscou sabedoria de Deus para quê? Para vencer o mal, para afastar do mal, para não aceitar o mal na nossa vida. E se você está vivendo algo errado, uma injustiça, Deus está no meio dela. Então, Ele luta por nós. Ele não vai deixar a injustiça, porque Ele é justo. Amém? Então, que Deus abençoe.